Então, pessoal, trata de um bit, não é? O arquivo que a gente descreveu na primeira aula. Então, vamos trabalhar então com esse somador completo de um bit, né? E a gente vai abrir o nosso Easy Design Switch, né? A ferramenta que a gente usa para programar os nossos códigos, né? Então, dependendo aí da máquina, demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos, né? Então, vamos ver aqui, vai abrindo na minha máquina, demora um pouquinho, vai lá, abriu, né? Tá abrindo. Primeira coisa aqui que geralmente aparece é essa dica do dia, não é? Então a gente, né, clica aqui no OK para fechar essa janela, né? E também aqui fica aberto sempre o último projeto. Então a gente vai em File e Close Project para fechar o último projeto aqui que a gente trabalhou. Então agora a gente está pronto para criar um novo projeto. Clicando aqui no New Project, a gente cria um novo projeto. Criar um novo projeto e a primeira coisa que a gente faz também é configurar a pasta de trabalho. Aqui a gente tem a pasta de trabalho que a gente usa nos nossos projetos. Você seleciona a pasta de vocês, não é? Aqui eu selecionei essa pasta aqui, né, turma 33, mas na verdade é melhor a gente utilizar uma outra pasta aqui, tá? No meu caso, né, eu vou usar uma outra pasta. Você seleciona a pasta de vocês. Eu vou criar uma pasta separada aqui, é uma pasta chamada vídeos. Eu vou criar uma nova pasta chamada vídeos, tá? Para fazer os vídeos, tá? Então vocês selecionam a pasta normal de vocês e eu vou selecionar essa pasta vídeo. Aqui eu vou colocar o nome do projeto, né? O somador 1-bit. Então vocês também colocam aí somador 1-bit, né? O nome do projeto que a gente vai fazer agora, somador 1-bit. Beleza, então, feitas as configurações, a gente clica em Next. E o próximo passo é configurar aqui o dispositivo que a gente vai programar, tá? No nosso caso aqui, né, é um Spartan 3E, a gente seleciona Spartan 3E, a família, né? Depois no device, né, no dispositivo, é o XC3S100E, não é? E o próximo passo a gente seleciona CP132 para o encapsulamento. Velocidade tanto faz, -5, -4, e os demais configurações aqui a gente pode deixar como está aqui, como está padrão, XST a síntese e sim simulador, VHDL a linguagem, e o próximo passo clicamos em Next, tá? Depois clicamos em Next, a gente verifica que confirma todas as informações. Se estiver errado, a gente volta no Back aí. Se não, a gente confirma no Finish. E com isso a gente encerra, a gente termina de criar o nosso primeiro projeto. Claro que aqui a gente tem o projeto em branco. Para ter algum arquivo, a gente precisa criar um novo arquivo aqui no New Source, né? Então agora a gente clica em New Source para criar um VHDL Module. Selecionamos o VHDL Module e colocamos o nome do módulo aqui, o somador 1-bit, tá? Para a gente poder descrever o nosso somador 1-bit. Se certificamos que está marcado aqui Add to Project e clicamos em Next. O próximo passo é configurar as portas, né? Claro que aqui a gente aparece a entidade, né? O nome da entidade somador 1-bit, nome da arquitetura behavioral, e a gente então parte para configurar as portas do nosso somador de 1-bit. Vocês podem deixar entidade e arquitetura padrão. As portas, então, a gente tem a porta A e a porta B, né? Porta A e porta B, isso. E também temos a porta carry-in, tá? Essas três portas de entrada, né? Como a gente pode observar, a gente tem também a porta S e a porta C-out, né? Observando aqui, a gente tem a porta S e a porta C-out. Na verdade, aqui está SUM, S-U-M, mas a gente vai usar S. Tá? Então, a gente já tem a porta S e a porta C-out aqui. Agora, a gente coloca elas como sendo portas de saída, né? Coloca out. Beleza, e com isso a gente terminou aqui de descrever todas as 5 portas. Clicamos em Next, conferimos as portas e clicamos em Finish. Aqui aparece o nosso código, né? Lembrando que caso a gente, né, esqueça de alguma porta ou errou alguma porta, a gente sempre pode corrigir aqui nessa parte da entidade, né? Por exemplo, aqui eu vou acrescentar aqui uma porta de entrada, uma porta chamada C. Vou acrescentar aqui, porta C de entrada, e coloco in, do tipo stdlogic, né?
e com isso eu criei uma nova porta C, tá? Claro que aqui não é o caso, a gente não quer essa porta C, então a gente não tem, então eu vou apagar, tá? Aqui então a gente pode também apagar essa parte aqui desses comentários, porque esses comentários não são úteis nesse projeto. Então a gente seleciona os comentários e apaga, tá? Então o próximo passo, depois de ter a entidade, a arquitetura, a gente vai descrever a função lógica, né? O comportamento do somador de um bit depois do begin aqui, tá? Então aqui a gente vai descrever e para isso a gente tem que ver qual é a função que a gente quer fazer. Vai ser o sum recebe o A XOR B XOR carry. Então a gente escreve o S vai receber aqui o A XOR B XOR Cin, certo? Aqui a gente fez então a saída S e o próximo passo é fazer o cout. Cout vai ser igual a 3 portas AND aqui, né? E uma porta OR, né? Primeiro vem as portas AND e depois vem a porta OR. Tá? Então, primeiro a gente tem que fazer as portas AND, depois a porta OR. Primeiro, então, para dar prioridade à porta AND, a gente tem que usar o parênteses, né? Então, a gente vai colocar parênteses A, AND, B, para dar prioridade para a operação AND. E depois a gente coloca AND, OR A, AND, Cin, OR B, AND, Cin. Isso aí. Com isso a gente, então, aqui descreveu toda a função lógica do somador de um bit, certo? Então, feito isso, o próximo passo é a gente verificar se está tudo certo, se a sintaxe está certa, se a gente não cometeu nenhum engano aqui. Então, a gente seleciona ali Simulation, selecionamos o nosso arquivo e abrimos as opções aqui para verificação sintática. Damos duplo clique na Behavior Check Syntax e salvamos o nosso arquivo aqui, caso não tenhamos salvo antes. Se ficar verdinho, está tudo certo, né? Então, se não, a gente tem que corrigir os erros. Deu, pronto, ficou verdinho, perfeito, tudo certo. Então, com isso, a gente encerra aqui a verificação e o próximo passo é partir para simulação, tá bom? Vamos. Então, pessoal, a gente descreveu o nosso somador de um bit aqui e o próximo passo, então, é fazer a simulação, né? Simulate Behavioral Model, a gente dá um duplo clique no Simulate Behavioral Model para abrir o simulador, o eSim, né? E vai abrir o eSim. Vamos lá, tá abrindo, vamos lá, abrir o simulador, na outra janelinha aí, beleza, está abrindo aqui para mim. E no caso, então, a gente tem que conferir se o simulador vai ficar com as formas de onda aqui com a letra U na saída, não é para dizer que está indefinido a saída. Então, se está assim, está tudo certo, significa que abriu o simulador certinho, ele encontrou o arquivo certinho. O primeiro passo é limpar, então, as formas de onda. A gente dá um clique aqui nesse Restart para limpar esses undefined, esses sinais de saída indefinidos. A gente vai, então, agora colocar os valores para A, para B e carry, né? Lembrando que em aula eu apresentei para vocês como a gente faz para configurar as entradas A, B e carry, né? Que a gente tem que fazer ondas quadradas, A, B e carry, e a gente tem que definir qual vai ser o período da onda mais lenta, né? Ou o período da onda mais rápida e fazer a onda mais lenta ou a onda mais rápida, né, multiplicando ou dividindo por 2, tá? Por exemplo, no nosso caso, vamos escolher então fazer o carry como a onda mais rápida, né, a onda que troca mais vezes. Então, a gente vai colocar um período menor. Vamos selecionar o carry e vamos colocar um force clock no carry para fazer o carry como sendo a entrada que troca mais rápido. E se a gente definir que a gente quer 8 combinações para as entradas, a gente coloca 8 vezes 10 nano, a gente coloca 80 nano. Então, a gente começa com 0 aqui para o carry, coloca 1 para o valor dele, depois de 0 ele vai para 1, né? Então, a gente coloca 0 e 1, aqui ele começa em 0 segundos e o tempo de simulação vai ser 80 nanosegundos, porque a gente quer 8 ondas, 8 valores de 10 nanosegundos. 20 nanosegundos a gente, né, vai colocar de período para o carry. Então, a gente vai definir que o carry vai ser o nosso período mais lento, né? Desculpa, o período menor, mas é a frequência mais rápida, né? O período menor, 20 nanosegundos.
colocamos em 20 nanosegundos, significa que vai ter 4 ondas de 20 nanosegundos dentro dos 80 nanosegundos do tempo de simulação. Tá? Então, clicamos em Apply e clicamos em OK para finalizar o carrying. Depois de, então, que a gente fez o carrying, o próximo passo é fazer o B. O B a gente vai colocar Force Clock também, igual o carrying. Vamos colocar no B, começa em 0 e termina em 1 também, igual o carrying. E o período tempo de simulação 80 nanosegundos. O período do B tem que ser o dobro do carrying, então a gente coloca 40 nanosegundos de período para o B. Apply e OK. E por fim a gente vai fazer o A. A gente clica no A Force Clock, clica à direita no A Force Clock, coloca 0, coloca 1, né? E depois 80 nanosegundos de tempo de simulação para o A, igual do B e do carrying, e 80 nanosegundos de período, porque o A é o período, o maior período, né? A frequência mais lenta vai apenas fazer uma vez 0 e 1. Tá? Aqui a gente coloca, o próximo passo é colocar tempo de simulação 80 nanosegundos, né? E clicamos no play da simulação para rodar a simulação. Com isso aqui a gente aparece aqui as forminhas de onda já verdinhas e a gente está com zoom no final do tempo, no final dos 80 nanosegundos, por isso que está assim verde. Clicamos no Zoom to Full View aqui e vemos as ondas completas, todas as ondas aqui, o A, o B e o carrying de entrada, né? O S e o C out de saída aqui, conforme as nossas entradas geraram as saídas. Tá certo? Isso a gente fez em aula, né? Então esse vídeo aqui foi para relembrar essa primeira aula que a gente teve. A gente fez o somador de 1 bit, né? Escrevemos e depois simulamos. Claro que em aula a gente também gravou, né? Mas aqui para a gravação, eu vou fazer a parte da gravação em outro vídeo, né? Mas a parte de gravação é bem simples, né? Não tem muito o que mudar. Então tá, pessoal? Valeu. Qualquer dúvida é só entrar em contato.